Nas sombras de um cenário geopolítico volátil, onde alianças se desfaziam tão rapidamente quanto se formavam, emergia a figura imponente do general Hassan. Não era apenas um líder militar. Era um arquiteto de caos, um estrategista implacável cujas ações ressoavam por todo o Oriente Médio. Sua presença era uma força motriz, um carisma letal que atraía seguidores leais e, ao mesmo tempo, semeava o terror nos corações de seus adversários. Para muitos, ele era um herói, um defensor inabalável da sua nação. Para outros, um tirano impiedoso, responsável por atos de brutalidade que manchavam a história recente da região. A tensão era palpável, quase elétrica, pairando sobre as capitais que observavam Hassan consolidar seu poder. Ataques coordenados, movimentos de tropas e uma retórica inflamada mantinham a área em constante estado de alerta. A cada dia que passava, a influência de Hassan crescia, e com ela, a ameaça aos interesses de uma nação distante, mas profundamente envolvida nos delicados equilíbrios de poder daquela parte do mundo. Hassan era mais do que um general. Era um símbolo, um catalisador para uma possível conflagração em larga escala. Seus passos eram monitorados, suas palavras dissecadas, e cada vitória sua era um revés para a estabilidade. Foi nesse caldeirão de intrigas e perigo que uma decisão ousada e arriscada foi tomada nos corredores discretos de uma das agências de inteligência mais temidas do mundo, o Mossad. A eliminação do general Hassan tornou-se uma prioridade inegociável. Não era uma escolha feita levianamente. Os riscos eram imensos, as repercussões imprevisíveis. Uma operação dessa magnitude poderia desencadear uma crise internacional, mas a inação, para os estrategistas do Mossad, parecia uma opção ainda mais perigosa. Hassan precisava ser neutralizado, e a forma como isso seria feito deveria ser tão audaciosa quanto a ameaça que ele representava. A partir daquele momento, uma teia invisível de vigilância começou a ser tecida em torno do general. Cada movimento, cada reunião, cada hábito pessoal de Hassan foi meticulosamente registrado e analisado. A equipe de inteligência do Mossad operava com uma precisão quase cirúrgica, infiltrando-se em redes de informações, subornando fontes e decifrando comunicações criptografadas. Horas intermináveis foram dedicadas à coleta de dados, montando um perfil tão completo quanto possível da vida do general. Nenhuma pedra foi deixada intocada na busca por uma vulnerabilidade, uma fresta na armadura de sua segurança. Foi durante essa exaustiva fase de observação que um detalhe peculiar emergiu, algo que a princípio parecia insignificante, mas que, sob o olhar atento dos analistas, transformou-se em uma possível chave para a operação. O general Hassan, apesar de sua posição elevada e do constante perigo que o cercava, possuía um hábito incomum, quase poético em sua rotina diária. Ele frequentemente utilizava um teleférico específico que cruzava a cidade, oferecendo vistas espetaculares das montanhas circundantes e do vale abaixo. Era uma rota que, para ele, parecia ser um momento de reflexão, um escape da pressão constante de seu cargo. A descoberta foi recebida com uma mistura de ceticismo e fascínio. Um teleférico em movimento, a centenas de metros do chão, parecia um local improvável para um ataque. A segurança em torno das estações do teleférico era naturalmente robusta, mas o trajeto em si apresentava uma vulnerabilidade única. Era um alvo em movimento, sim, mas também um alvo exposto, suspenso no ar, longe das ruas movimentadas e dos edifícios fortificados. A ideia de usá-lo como palco para a eliminação do general era audaciosa, quase impensável, mas justamente por isso, poderia ser a única maneira de alcançá-lo. A questão que agora ecoava nos corredores do Mossad era inquietante e desafiadora. Como um alvo tão bem protegido, um homem que raramente se expunha a riscos desnecessários poderia ser alcançado de forma tão inusitada,
em um cenário tão improvável? A resposta exigiria não apenas a maestria tática, mas também uma precisão quase sobrenatural, uma combinação de inteligência, audácia e, acima de tudo, a habilidade de um atirador de elite capaz de transformar o improvável em fatal. O teleférico, que para Hassan era um refúgio, estava prestes a se tornar seu palco final. A ideia de um tiro em movimento, a partir de uma distância considerável, exigia um tipo particular de executor, alguém cuja reputação precedesse até mesmo a lenda. Era nessa encruzilhada de desespero e engenhosidade que Elias entrava em cena. Conhecido entre os círculos de inteligência como o Fantasma, Elias era um atirador de elite do Mossad, cuja precisão era tão temida quanto sua ausência. Seu passado era uma tapeçaria de missões impossíveis, de tiros que mudaram o curso da história, mas também de perdas profundas que o assombravam como sombras implacáveis. Cada disparo certeiro trazia consigo o eco de um sacrifício pessoal, uma cicatriz invisível que o tornava relutante em aceitar a missão. Ele era um homem de poucas palavras, cujos olhos carregavam o peso de 1000 batalhas, e a perspectiva de mais uma, por mais crucial que fosse, trazia à tona a dor que ele tentava suprimir. Para equilibrar a natureza introspectiva e atormentada de Elias, a liderança do Mossad designou Sara. Ela era a antítese de Elias em muitos aspectos. Uma estrategista brilhante, fria e calculista, cuja mente funcionava como um supercomputador, analisando probabilidades e preenchendo lacunas. Sara não era uma atiradora, mas sua capacidade de orquestrar complexas operações era inigualável. Entretanto, por trás da fachada de profissionalismo impecável, Sara guardava um segredo pessoal, uma perda que a impulsionava com uma veemência silenciosa, transformando cada missão em algo mais do que um mero dever. A relutância inicial de Elias em aceitar a missão era palpável. Ele via as missões não como oportunidades de glória, mas como fardos pesados. Cada sucesso, um lembrete do que havia sido perdido. Contudo, a determinação de Sara era inabalável. Sua motivação para liderar a operação era profundamente pessoal, ligada a uma tragédia familiar que Hassan, de alguma forma, havia orquestrado. Ela não buscava apenas a justiça geopolítica, mas também uma forma de redenção. O treinamento que se seguiu foi exaustivo, simulando cenários complexos que beiravam o impossível. Maquetes detalhadas do teleférico e da topografia circundante foram construídas, permitindo que Elias e sua equipe praticassem o tiro em condições variáveis. Cada ângulo, cada rajada de vento simulada, cada movimento imprevisível do teleférico foi meticulosamente estudado. A tensão inicial entre Elias e Sara era evidente. Ele, um mestre da intuição e da execução. Ela, uma arquiteta da estratégia e da lógica. Seus métodos colidiam, mas a necessidade de sucesso forçava a uma colaboração, ainda que relutante. A pergunta que pairava no ar era: o que Elias escondia em seu passado que o fazia hesitar diante de uma missão tão crucial, tão intrinsecamente ligada à justiça que Sara tanto ansiava? Com a aceitação relutante de Elias e a determinação férrea de Sara, o plano audacioso começou a tomar forma. Os desafios logísticos e de segurança do teleférico eram imensos. A estrutura metálica, em constante movimento, as cabines de vidro que ofereciam visibilidade, mas também reflexos traiçoeiros, e a imprevisibilidade do vento em altitudes elevadas. Tudo isso tornava o cenário um pesadelo para qualquer atirador. No entanto, era justamente essa complexidade que o tornava ideal para o Mossad, um local onde a segurança convencional de Hassan seria ineficaz. O desenvolvimento do plano focou-se na precisão cirúrgica e no timing perfeito. A equipe de Sara passou semanas analisando mapas topográficos, padrões climáticos e rotas de teleférico.
O ponto de tiro ideal foi selecionado a centenas de metros de distância, em um pico adjacente que oferecia uma linha de visão desobstruída, mas que exigiria uma infiltração discreta e um posicionamento meticuloso. A partir dali, Elias teria uma janela de oportunidade mínima, de apenas alguns segundos, quando a cabine de Hassan passasse por um ponto específico da trajetória. O cálculo balístico seria uma obra de arte da engenharia e da física. Elias teria que considerar não apenas a distância e a gravidade, mas também a velocidade e a direção do vento, o movimento de rotação da Terra, a variação de temperatura e umidade e, crucialmente, a velocidade e a aceleração do teleférico. Cada fator, por menor que fosse, poderia desviar o projétil por milímetros, e milímetros significavam o fracasso. Era uma equação mortal onde a margem de erro era zero. Para garantir que a atenção de Hassan e de sua equipe de segurança estivesse desviada no momento exato do tiro, uma distração complexa foi orquestrada. Seria uma série de eventos cuidadosamente cronometrados, projetados para criar um caos controlado em outra parte da cidade, forçando as forças de segurança a se mobilizarem e atirarem o foco do teleférico. Explosões controladas, falsos alarmes de segurança em edifícios governamentais e até mesmo um pequeno protesto fabricado seriam utilizados para criar a cortina de fumaça necessária. A pressão sobre a equipe era esmagadora. O plano precisava ser infalível. Não havia espaço para erros, pois um deslize mínimo poderia custar não apenas a vida de Elias e Sara, mas também o fracasso da missão e, potencialmente, a instabilidade de toda uma região. Será que um erro mínimo, um fator esquecido, uma rajada de vento inesperada, poderia custar a vida de todos e o fracasso da missão que prometia mudar o destino de tantas vidas? A equipe, com Elias e Sara à frente, infiltrou-se na cidade sob disfarces meticulosamente planejados. Cada membro assumiu uma persona crível, misturando-se à população local como turistas, comerciantes ou acadêmicos. A cidade fervilhava com a vida cotidiana, um contraste gritante com a tensão silenciosa que permeava o grupo de elite. Os olhos de Sara, sempre vigilantes, notaram as primeiras rachaduras na fachada de normalidade. Pequenos atrasos em comunicações críticas. Informações que pareciam ter chegado a canais não autorizados, e um aumento sutil na presença de segurança em locais não relacionados ao general Hassan, mas que faziam parte da rota de fuga planejada. Uma sensação gélida de que algo estava errado começou a se instalar. A desconfiança, como uma névoa fria, começou a se espalhar entre os membros da equipe. Sussurros sobre falhas de segurança e a possibilidade de um vazamento de informações circulavam nos momentos de folga, quando a guarda estava minimamente baixa. Elias, com sua experiência em operações clandestinas, percebeu a mudança no comportamento de alguns de seus subordinados, uma hesitação, um olhar desviado que não se encaixava no perfil de profissionais de elite. Ele observava, calculando, enquanto Sara, com sua mente analítica, cruzava dados e procurava padrões nos eventos aparentemente aleatórios. A verdade veio à tona de uma forma brutal e inesperada. Durante uma revisão final dos protocolos de segurança para a distração, Sara notou uma discrepância crucial nos códigos de acesso a uma rede de comunicação local que seria utilizada. Apenas um número muito restrito de pessoas tinha acesso a essa informação. A investigação silenciosa e rápida revelou que um membro da equipe de apoio, um especialista em comunicações chamado Amir, tinha sido o elo fraco. Amir, um homem de semblante calmo e sempre prestativo, estava trabalhando para o general Hassan, alimentando-o com informações vitais sobre os preparativos da missão. A descoberta da traição de Amir lançou um dilema moral sobre a equipe. Expor o traidor e lidar com ele significaria comprometer a missão, talvez até mesmo revelá-la completamente, colocando Elias e Sara em um risco ainda maior. Por outro lado, silenciar e seguir em frente com um traidor em seu meio
Era como caminhar sobre um campo minado. A vida de cada membro da equipe estava em jogo, bem como o sucesso de toda a operação. A confiança, um pilar fundamental em qualquer equipe de elite, havia sido estilhaçada. A confrontação entre Sarah e Amir foi tensa e carregada de uma frieza calculista. Sarah o chamou para uma sala isolada, sob o pretexto de uma atualização de última hora. Seus olhos, geralmente brilhantes com inteligência, estavam agora duros como aço. Ela apresentou as evidências de forma concisa, sem emoção, cada ponto um prego no caixão da lealdade de Amir. Ele tentou negar, balbuciando desculpas e juras de inocência, mas a prova era irrefutável. A traição de Amir não era por ideologia, mas por dinheiro, uma quantia substancial que Hassan havia prometido em troca de informações privilegiadas. Sarah não permitiu que a emoção nublasse seu julgamento. A vida de Hassan significava paz para muitos, e a traição de Amir era um obstáculo, não um impedimento. A decisão foi rápida e pragmática. Amir foi neutralizado de forma discreta, removido da operação sem alarde. Sua ausência seria justificada por uma doença súbita e contagiosa, garantindo que nenhum alarme fosse disparado. A equipe foi informada da doença de Amir, mas os olhares de Elias e de alguns outros membros revelavam que eles compreendiam a verdade por trás da narrativa oficial. A traição de Amir, embora contida, deixaria uma marca indelével. Como essa traição impactaria o plano meticuloso e a segurança de todos os envolvidos? A pergunta ecoava nas mentes dos agentes, uma sombra espreitando o sucesso da missão. A noite da execução pairava sobre a cidade como um manto pesado, carregado de expectativa e um silêncio quase palpável que antecedia a tempestade. A preparação final da equipe foi metódica, cada movimento calculado, cada peça do quebra-cabeça encaixada com precisão cirúrgica. A adrenalina pulsava nas veias de Elias, uma familiar sensação de alerta máximo que apurava seus sentidos. Ele estava em sua posição, no topo de um edifício abandonado a centenas de metros do teleférico, o rifle de precisão frio e pesado em suas mãos. Seus olhos, através da mira telescópica, varriam o cenário urbano, o vento noturno soprando suavemente, exigindo ajustes constantes na mira. Sua respiração era controlada, um ritmo lento e constante, como um mantra silencioso para acalmar os nervos de aço. Enquanto isso, em uma parte mais movimentada da cidade, o general Hassan, alheio à teia mortal que se fechava ao seu redor, preparava-se para sua rotineira viagem noturna. Seu comboio blindado parou na base da estação do teleférico e ele emergiu, rodeado por uma guarda pessoal numerosa e ostensiva. Seus passos eram confiantes, sua postura arrogante, o ar de invencibilidade que o acompanhava por anos. Ele entrou na cabine do teleférico, uma estrutura de vidro e metal que começava a subir lentamente, oferecendo uma vista panorâmica das luzes cintilantes da cidade. Dentro da cabine, Hassan parecia relaxado, talvez discutindo algum plano futuro com seus assessores, completamente inconsciente de que cada movimento seu estava sendo meticulosamente rastreado. No momento exato em que a cabine de Hassan atingiu o ponto ideal na trajetória, a distração foi ativada. Um caos controlado irrompeu em vários pontos estratégicos da cidade. Carros explodiram em chamas, sirenes de ambulâncias e viaturas policiais uivaram, e gritos de pânico misturaram-se ao som de disparos controlados, criando uma sinfonia de desordem. A cidade, antes calma, transformou-se em um palco de tumulto. A atenção das forças de segurança de Hassan e de patrulhas locais foi imediatamente desviada, criando a janela de oportunidade que Sarah havia planejado com tanta antecedência. O objetivo era claro: saturar o sistema de segurança, sobrecarregar os canais de comunicação e desviar olhares curiosos do teleférico em movimento. Lá em cima, Elias sentiu o momento. O mundo exterior se estreitou para o pequeno círculo da mira. O general em movimento,
um ponto vulnerável contra as luzes da cidade. Sua mente processava uma miríade de variáveis: a velocidade do teleférico, a intensidade do vento, a curvatura da terra, a balística do projétil, a respiração de Hassan. Tudo se convergia para uma única fração de segundo. A decisão de atirar não foi uma escolha, mas uma inevitabilidade, o culminar de meses de planejamento e anos de treinamento. Ele prendeu a respiração, o dedo no gatilho, a ponta do projétil alinhada com o alvo. O tiro. Foi um som abafado para aqueles que estavam próximos a Elias, mas um eco ensurdecedor no silêncio de sua mente. Uma fração de segundo de espera angustiante, enquanto o projétil viajava pela escuridão da noite. O vidro da cabine do teleférico estilhaçou-se em uma explosão silenciosa de fragmentos, como diamantes no ar. O corpo do general Hassan cambaleou, atingido com precisão letal, caindo dentro da cabine em movimento. Um lampejo de luz na mira de Elias confirmou o impacto. O objetivo foi alcançado. A missão, aparentemente, cumprida. Mas o tiro foi realmente certeiro? Ou algo inesperado aconteceu naquele instante crucial, algo que Elias não pôde prever, mesmo com toda a sua perícia e cálculo? A cabine continuou sua jornada, agora com um passageiro a menos, ou talvez com um passageiro para sempre silenciado, enquanto o caos se espalhava abaixo. O som do estilhaço do vidro da cabine, embora abafado pela distância, ressoou como um trovão na mente de Elias. Ele sabia, com uma certeza fria que só a experiência forja, que o tiro havia sido fatal. Não havia espaço para falhas em seu cálculo meticuloso. Contudo, a confirmação visual da queda de Hassan, seguida pelo teleférico continuando sua ascensão como um fantasma mecânico, foi a deixa para o inferno que se seguiria. Quase que instantaneamente, o caos planejado na cidade se transformou em uma anarquia real. Sirenes de veículos de emergência e viaturas policiais, antes uma distração controlada, agora uivavam com uma urgência genuína, indicando que a natureza da desordem havia mudado drasticamente. Em seu ponto de observação, Elias desmantelou o rifle com uma velocidade assombrosa, seus movimentos fluidos e mecânicos. Sarah, que monitorava as comunicações e o perímetro, já estava em movimento, transmitindo ordens concisas para a equipe de fuga. Zona Alfa comprometida. Movam-se para o ponto de extração B. Repito, ponto B. Sua voz era uma mistura de urgência e controle. Um fio de aço em meio à crescente cacofonia. A cidade, que minutos antes era um palco de distração, agora se tornava uma armadilha. As forças de segurança de Hassan, pegas de surpresa pela audácia do ataque, reagiram com uma fúria selvagem. Bloqueios de estrada surgiram do nada. Patrulhas armadas vasculhavam as ruas e os céus eram cortados pelos holofotes de helicópteros que varriam a noite. A equipe de Elias e Sarah, composta por agentes treinados para a discrição, viu-se subitamente no centro de uma caçada humana em larga escala. O primeiro grande obstáculo veio na forma de um bloqueio inesperado em uma das rotas de fuga pré-determinadas. Não era um bloqueio padrão da polícia. Era estratégico demais, preciso demais. Sarah percebeu imediatamente. A traição do membro da equipe de apoio estava cobrando seu preço. Ele havia fornecido informações cruciais sobre as rotas de escape, transformando o plano meticuloso em uma corrida por suas vidas. O veículo de fuga, dirigido por um dos agentes, tentou desviar, mas foi interceptado por uma SUV blindada que surgiu de uma rua lateral, disparando rajadas de metralhadora. O confronto foi direto e brutal. A equipe, treinada para combate urbano, reagiu com eficiência letal. Elias, usando uma submetralhadora, disparou com precisão cirúrgica, neutralizando os atiradores inimigos enquanto o carro continuava em movimento. A adrenalina pulsava, transformando cada segundo em uma eternidade. No entanto, a cada confronto, a equipe sofria perdas. Um dos agentes,
um jovem especialista em eletrônica que havia desativado os sistemas de vigilância no teleférico, foi atingido por um franco atirador inimigo durante uma troca de tiros em um viela escura. Seu sacrifício, embora doloroso, permitiu que Elias e Sarah, juntamente com o restante da equipe, avançassem. A cada passo, o peso da missão se tornava mais palpável, não apenas pelo sucesso do tiro, mas pelo custo humano da fuga. A perseguição se intensificou. Carros da polícia blindados, agora cientes de que estavam lidando com algo muito maior do que um simples ataque terrorista, fechavam o cerco. Elias, que havia se juntado a Sarah no carro de fuga principal, olhava para trás, vendo as luzes piscantes se aproximarem. O rosto de Sarah estava tenso, mas seus olhos mantinham o foco, traçando novas rotas em sua mente, adaptando-se a cada nova ameaça. Eles estavam feridos, exaustos e com um número cada vez menor, mas a determinação de cumprir a missão e escapar daquela cidade cercada era a única coisa que os mantinha em movimento. Conseguiriam eles, contra todas as probabilidades, escapar da teia mortal que Hassan, mesmo em sua morte, havia tecido para eles? A cidade parecia engoli-los, e a cada curva, o destino de cada um pendia por um fio. A equipe, agora reduzida e marcada pelas cicatrizes da noite, conseguiu finalmente se reagrupar em um dos refúgios mais remotos e seguros que Sarah havia planejado. A casa, discreta e camuflada entre as colinas áridas que circundavam a cidade, oferecia um breve respiro do pandemônio que haviam deixado para trás. Feridos, exaustos, com a poeira e o sangue ainda frescos em suas roupas, eles se permitiram um momento de silêncio, onde apenas o som da respiração ofegante e o ranger dos galhos lá fora quebravam a quietude. Foi ali, naquele santuário temporário, que a confirmação chegou. Uma transmissão codificada, vinda diretamente dos escalões superiores do Mossad, quebrou o silêncio. A voz, calma e concisa, relatou a morte do general Hassan. O relatório mencionava um acidente trágico no teleférico, mas a verdade era evidente para todos na sala. Um suspiro coletivo de alívio, misturado com uma tristeza profunda pelas perdas sofridas, encheu o ambiente. O impacto geopolítico seria imenso. Um pilar da tirania havia desmoronado e o equilíbrio de poder na região estava prestes a mudar drasticamente. A missão, apesar de seu custo humano, fora um sucesso retumbante. Com a tensão do combate e da fuga diminuindo, foi Sarah quem quebrou o silêncio mais uma vez. Seus olhos, antes focados na estratégia e na sobrevivência, agora carregavam um brilho diferente, uma mistura de dor antiga e uma recém-descoberta paz. Ela olhou para Elias e então para os poucos membros restantes da equipe e começou a falar. Sua voz era baixa, mas carregada de uma gravidade que prendia a atenção de todos. Hassan não era apenas um alvo estratégico para mim, ela confessou, a voz embargada por uma emoção contida. Ele foi o responsável pela morte da minha família anos atrás. Um ataque que ele orquestrou pessoalmente, que ceifou a vida dos meus pais e da minha irmã mais nova. Eu tinha apenas 10 anos. A revelação chocou Elias. Ele sempre soubera que Sarah era motivada por algo mais profundo do que o dever, mas nunca imaginou a extensão de sua dor. A frieza calculista que ela exibia escondia uma ferida profunda, uma busca por justiça pessoal que a impulsionava. Elias sentiu um nó na garganta. Ele, que carregava seus próprios fantasmas de missões passadas, compreendia a necessidade de um fechamento, de uma redenção. Com a missão cumprida, uma estranha catarse tomou conta de Elias. O peso das vidas que ele havia tirado, as sombras que o perseguiam, pareciam, por um breve momento, mais leves. Abater Hassan não era apenas uma vitória tática. Era para ele um ato de justiça que reverberava através de suas próprias escolhas e sacrifícios. A imagem do general caindo por um instante fundiu-se com as memórias de seus próprios demônios, e ele sentiu um alívio amargo,
uma sensação de que, talvez, ele também estivesse um passo mais perto de encontrar a paz. O conflito latente entre Elias e Sara, alimentado por suas personalidades fortes e métodos distintos, finalmente se dissolveu. A experiência compartilhada, o perigo que os uniu e a revelação da vulnerabilidade de Sara forjaram um novo tipo de elo entre eles. Não era amor, nem amizade no sentido convencional, mas um respeito mútuo profundo, uma compreensão silenciosa de almas que haviam atravessado o inferno juntas. Eles eram dois profissionais de elite, unidos agora não apenas pelo dever, mas pela compreensão mútua de suas cicatrizes. Havia uma sensação agridoce no ar. A vitória era inegável, a missão cumprida com sucesso, mas o custo havia sido alto. As vidas perdidas, as almas marcadas, o preço da segurança nacional pago com sangue e sacrifício. Elias e Sara, sentados lado a lado, observavam o nascer do sol tingir o horizonte com tons de esperança e melancolia. A cidade, lá embaixo, ainda se recuperava do caos, alheia à complexidade dos eventos que haviam mudado seu destino. O que o futuro reservava para esses dois agentes, agora que a vingança e a redenção haviam se entrelaçado em suas vidas, permanecia uma incógnita. Apenas o tempo diria se a paz que encontraram seria duradoura ou apenas um breve interlúdio antes que novos fantasmas viessem assombrá-los. O retorno da equipe foi tão discreto quanto sua partida. Um sussurro na brisa noturna, sem honras ou reconhecimento público. Elias e Sara, junto com os poucos sobreviventes, desapareceram nas sombras de onde vieram, figuras anônimas em um mundo que jamais conheceria seus sacrifícios. Seus nomes não seriam gravados em monumentos, suas façanhas não seriam cantadas em baladas. Apenas o silêncio e a discrição seriam o seu tributo, o manto sob o qual o Mossad operava, mantendo seus segredos bem guardados. As consequências da operação ressoaram por toda a região, embora a verdadeira causa permanecesse oculta. A morte de Hassan, atribuída a um ataque cardíaco súbito ou a uma emboscada de facções rivais, desestabilizou o cenário político e militar que ele controlava com mão de ferro. O vácuo de poder gerou um período de incerteza, mas, eventualmente, novas lideranças surgiram, algumas menos belicosas, outras mais pragmáticas. A nação que orquestrou a missão viu seus interesses estratégicos reforçados, sua segurança, por ora, garantida. O impacto geopolítico foi inegável, um testemunho silencioso da eficácia letal de uma operação cuidadosamente planejada e executada. Para Elias, o impacto psicológico da missão foi profundo. A imagem de Hassan caindo, a vingança de Sara concretizada, trouxe à tona seus próprios fantasmas. Ele havia encontrado uma espécie de redenção ao ajudar Sara a fechar seu ciclo de dor, o que, de alguma forma, aliviou o peso de suas próprias escolhas passadas. No entanto, a paz era tênue. As cicatrizes mentais dos atiradores de elite eram profundas, gravadas por cada vida tirada, cada momento tenso, cada decisão de vida ou morte. Ele carregava o fardo de um guerreiro, um homem que vivia na fronteira entre a luz e a escuridão, sempre em busca de um propósito que justificasse seus atos. A cada sol nascente, ele se perguntava se a paz que sentira seria duradoura ou apenas um breve interlúdio. Sara, por sua vez, experimentava uma calma que há muito lhe era negada. A vingança, embora não trouxesse de volta sua família, havia silenciado a voz implacável que a impulsionava. Ela sentia o vazio que a ausência daquele ódio deixava, mas também a possibilidade de um novo começo. A justiça, para ela, não era apenas um conceito abstrato, mas uma força tangível que havia moldado sua vida e, finalmente, a libertado. Ela sabia que as feridas emocionais jamais desapareceriam completamente, mas agora elas não a definiam. Ela podia finalmente respirar sem o peso sufocante do passado.
Ambos os agentes, Elias e Sara, refletiam sobre a natureza da vingança e da justiça em um mundo complexo e implacável. Seria a morte de um homem a verdadeira justiça? Ou apenas um ciclo interminável de retribuição? Eles sabiam que a linha entre o bem e o mal era tênue, que as escolhas eram raramente óbvias e que os sacrifícios eram sempre dolorosos. O mundo que eles protegiam era um emaranhado de interesses, ideologias e conflitos, onde heróis e vilões eram muitas vezes apenas uma questão de perspectiva. O Mossad, fiel à sua natureza, manteve um silêncio absoluto sobre a operação. Não houve comunicados oficiais, nenhuma menção na imprensa, nenhum vazamento de informações. A execução de Hassan permaneceu um mistério para o público, uma lenda sussurrada nos corredores do poder, um segredo bem guardado entre os poucos que sabiam a verdade. Era assim que funcionavam, na penumbra, protegendo sua nação com métodos que poucos ousariam sequer imaginar. O legado dos atiradores de elite como Elias e estrategistas como Sara era construído sobre esses sacrifícios silenciosos, esses atos invisíveis de heroísmo. Eles eram os guardiões ocultos, os protetores da linha de frente que nunca viam a luz do dia. Suas vidas eram dedicadas a uma causa maior, a segurança de sua nação, mesmo que isso significasse viverem para sempre nas sombras, carregando o peso de suas ações. Elias e Sara eram, em essência, heróis invisíveis, cujas histórias, embora nunca contadas, moldavam o destino de muitos. E assim, eles continuaram, cada um em seu caminho, com a certeza de que a paz era um esforço contínuo, uma batalha travada e vencida, um tiro certeiro no coração do caos. O silêncio que se seguiu era a prova de sua eficácia, o eco de um trabalho bem feito, o testamento final de sua existência.